Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje sábado, dia 21 de setembro, e a igreja hoje nos apresenta a festa de São Mateus Apóstolo, o grande evangelista Mateus que conviveu com Jesus. Vamos pedir que Mateus, que sempre nos brinda com os seus detalhes acerca da pessoa, da vida e do ministério de Jesus, que ele esteja conosco hoje nessa meditação e nos ajude a estarmos também na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho do próprio Mateus, que hoje celebramos, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Com esta última frase do último versículo desse evangelho que nós acabamos de ouvir na festa de São Mateus, Jesus dá a todos nós a resposta que todos nós precisamos. Se nós todos fôssemos santos, o Senhor não teria descido à terra. Se nós não tivéssemos cometido o pecado, o Senhor não precisaria morrer na cruz. Jesus não veio para os santos, Jesus veio para os pecadores. E nesta palavra pecadores, nesta expressão pecadores, estamos incluídos todos nós. Uns mais, outros menos. Nós sabemos que há muitas pessoas entre nós que lutam com todas as suas forças para vencer o pecado. Mantém-se firme diante das tentações. Estes são mais santos que eu, por exemplo. Mas mesmo eles precisam de Jesus, porque sem o Senhor eles não chegarão ao céu. Naquele momento em que Jesus lança essa frase, para os fariseus pode ter parecido: ele então não veio para nós porque nós somos santos. Não, eles entenderam errado, eram pecadores. O que Jesus quis dizer é que ele veio para todos, todos os que sofrem as consequências do pecado, todos os que são escravizados pelo mal, todos aqueles que de um modo ou de outro estão prisioneiros de Satanás. É para eles que Jesus veio, é para mim, é para ti, é para a humanidade inteira. Vejam que interessante, Jesus sabia que Mateus era um pecador público e Jesus se encontrou com ele e o viu no seu local de trabalho. Quando nós estamos pecando, o Senhor nos vê. O Senhor sabe o que nós estamos fazendo de errado. O Senhor chora diante da nossa ingratidão, da nossa falta de amor, da nossa fraqueza. O nosso anjo da guarda que está ali tentando nos segurar de todas as formas, diante da nossa recusa em fazer a vontade de Deus, em ouvir os conselhos do anjo e cumprirmos aquilo que a nossa carne tantas vezes nos pede, o anjo da guarda também chora. Mas mesmo entristecidos, Deus e o nosso guardião perpétuo, o nosso anjo da guarda, eles não desistem de nós. Jesus não desistiu dos pecadores. Mateus é um exemplo. Quando o Senhor disse a ele: "Levanta-te e segue-me", Mateus imediatamente se levantou, deixou a coletoria de impostos e foi para casa celebrar a sua vida nova. O levantar-se significa dar uma nova oportunidade a si mesmo através da palavra e do chamado de Deus. Deus tem te mandado levantar-se, ou seja, romper com o pecado, romper com a vida de vícios. Deus tem te convidado a dar um passo definitivo em direção à sua conversão.
Mas você, como Mateus, imediatamente se levanta quando ouve a voz de Deus, seja pelo confessor, seja numa pregação, seja numa canção católica? Você tem se levantado ou você está amarrado àquela situação de pecado? Quantas são as pessoas que vivem acorrentadas a uma situação de pecado? A sua coletoria de impostos. Mateus, além de pecador, era visto como um doente, porque o pecado é uma doença. Jesus precisa te curar, irmão caríssimo. Jesus precisa te libertar do pecado. E é por isso que, ao primeiro sinal da passagem de Deus pela sua vida, você precisa se levantar, deixar a coletoria de impostos, ou seja, deixar o pecado e ir. Será fácil? Não, não será fácil. Mas com o Senhor, você poderá vencer. Com o Senhor, você triunfará. Tudo posso, vai nos dizer São Paulo, naquele que me fortalece, inclusive vencer o pecado e chegar à graça da santidade. Os santos todos que nós veneramos não foram homens e mulheres sem pecado. Mateus tinha os seus pecados, mas foram homens e mulheres que acreditaram no poder de Deus, no perdão dado pelo Senhor e, sobretudo, no amor que o Senhor tinha por eles, que, crendo nesse grande pacote da misericórdia de Deus, eles deram os passos firmes e foram pouco a pouco vencendo o pecado e suas ciladas. Esse é o convite que Deus te faz hoje, a segui-lo. Mas entenda que neste segmento, seus pecados vão continuar te acompanhando. Mas no segmento, você terá forças espirituais para lutar contra o pecado. E aqui entra a necessidade que o cristão tem da intimidade com Deus, pela oração, pelos sacramentos, pela leitura da palavra, pelo conhecimento da doutrina, pelo estudo da vida dos santos. Nós temos todo esse arcabouço espiritual que o Senhor deixou na sua igreja para nos levar à cura. O Senhor é o médico dos médicos, é o que cura, mas o Senhor precisa que os enfermos venham até Ele. E uma pergunta que eu preciso te fazer, uma segunda pergunta: só vai ao médico quem tem consciência e reconhece o seu estado de enfermidade. Você reconhece a sua enfermidade espiritual? Se não, fica difícil ir até Jesus, ser curado e tomar uma nova atitude na sua vida. Mas eu te convido, seja humilde. Reconheça o seu pecado, reconheça as suas faltas. Vá até o Senhor e maravilhas você verá. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.